Bem-vindo ao canal Tech. Aqui, em nossa primeira aula, iremos estudar a história da informática. Como tudo começou. Eita, frasinha clichê, não? Bom, vamos lá. A história da informática. Uma descoberta cheia de aventuras, sorte com personagens inusitados, como o grego Arquimedes, o capitão James Tiberius Kirk de Star Trek, nazistas, Lord Byron e alguma dose de espionagem ao estilo James Bond. Desde que a espécie humana adquiriu a necessidade de cálculo, o simples raciocínio e abstração não foram suficientes. Em certo momento, a humanidade buscou instrumentos que auxiliassem nessa tarefa. Sem dúvida, um dos primeiros utensílios que o homem usaria seriam seus próprios dedos. Dedos. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dedos. Talvez daí tenha surgido a base decimal, tão popular em nosso sistema numérico. Contudo, com o tempo, faltaram dedos e buscou-se na natureza auxílio, com o uso de gravetos e pedras. Se bem que eu conheço um cara que tem 12 dedos no pé. Mas 12 também não ia adiantar muito, né? Um dos instrumentos mais antigos de cálculo foi o ábaco, inventado na Babilônia por volta de 2400 a.C. O ábaco e suas variações foram muito populares ao longo de toda a história da humanidade, sendo utilizado de maneira intensa até meados do século XIX. E ainda hoje, continua sendo popular nas escolas, nos primeiros anos de aprendizagem matemática das crianças. Não tenho boas recordações. Matemática, ábaco, escola... não. Bom, até meados dos anos 50, atribuía-se a William Shepard, que viveu na Inglaterra entre 1592 e 1636, a primeira criação de uma máquina de calcular. Contudo, o invento foi perdido na Guerra dos 30 anos. 30 anos guerreando e não ia perder alguma coisa, é óbvio que ia perder 30 anos. Bom. Com isso, a honraria coube a Blaise Pascal a construção da primeira máquina. No entanto, a máquina de Pascal apenas somava e subtraía. Não adiantou nada, ia ter que continuar levando a tabuada para a escola. Seu Pascal. Bom, vamos lá. Contudo, o mundo ficaria assombrado com uma descoberta realizada na Grécia. No início do século XX, quando um grupo de catadores de esponja buscavam abrigo após uma tempestade, resolveram se aventurar nas águas da costa da ilha grega de Anticítera, entre a ilha de Cítera e Creta. Lá, aos 45 metros de profundidade, encontraram os restos de uma galé romana afundada por volta do ano 87 a.C. O local estava repleto de tesouros, vasos, ânforas, belíssimas estátuas de bronze e um modesto e enigmático objeto de metal, todo carcomido pela ação do tempo. Um ano depois, o arqueólogo Sheridan Stiles examinou a peça e notou que a mesma possuía engrenagem e rodas dentadas. Porém, só foi em 1958... Peraí, demoraram 58 anos para examinar o artefato, que o mecanismo foi estudado com mais detalhe por Derek de Solar Price, que nome sonoro, né? Solar Price, que chegou à assombrosa conclusão que o instrumento era uma máquina de calcular astronômica, capaz de prever eclipses lunares e solares. Esses gregos, né? Descrever a posição de planetas e estrelas em determinada época do ano. O mecanismo de Anticítera, como ficou conhecido, era capaz de realizar cálculos muito complexos, feito que só seria igualado no final do século XIX com calculadoras mecânicas. Embora sem comprovação, o mecanismo é atribuído ao grande matemático grego Arquimedes, contemporâneo do aparelho. Esses gregos só não conseguiram inventar um jeito de expulsar os romanos de lá, né? Fazer o quê? Mas, voltando à Europa do século XIX, foi quando o francês Joseph-Marie Jacquard inventou um tear mecânico controlado por cartões perfurados, capaz de produzir tecidos bonitos e com padrões bem complexos. A ideia foi extremamente popular. Em meados dos anos 40 do século XIX, a maioria das grandes tecelagens já usavam teares inspirados na criação de Jacquard, que iria inspirar, alguns anos mais tarde, o inglês Charles Babbage a desenvolver seu projeto de uma máquina de cálculo programável. Babbage conseguiu projetar, embora não tenha conseguido completar o projeto, uma vez que seu principal financiador, o governo britânico, sempre o governo, tirou o patrocínio que custeavam as pesquisas. A máquina de Babbage pode ser considerado o precursor dos computadores modernos. Embora totalmente mecânico, sua estrutura de funcionamento é a mesma dos computadores modernos. Possui a memória, um engenho central, que podemos comparar aos nossos modernos processadores, engrenagens para transferência de dados da memória ao engenho central e dispositivos para entrada e saída de dados. Provavelmente, se ele travasse, uma marreta resolvia. Além do mais, o equipamento era programável por cartões perfurados. E é aí que entra Lord Byron, ou melhor, sua filha, Ada Lovelace. É hoje considerada a primeira programadora. Ela lançou a base dos fundamentos da lógica de programação, criou conceitos de subrutinas,
em que sequências poderiam ser usadas várias vezes, loop, em que comandos se repetiam por vezes seguidas, e o salto condicional, que permitia saltar alguns cartões caso alguma condição fosse satisfeita, o que na moderna lógica de programação conhecida como condicionais. Babbage e Ada tiveram muitas dificuldades com a tecnologia da época, que era inadequada para a construção de componentes mecânicos com alta precisão que necessitavam. E com o fim do financiamento por parte do governo inglês, Ada utilizara toda a fortuna da família Byron até a falência, sem que pudesse concluir o projeto. Lord Byron devia ter se revirado no túmulo. Hollerith e a IBM. Hollerith, final de mês, salário. Alguns anos mais tarde, nos Estados Unidos, Herman Hollerith ia ser responsável por uma grande mudança na maneira de se processar dados. Hollerith desenvolveu uma máquina capaz de separar dados com base em cartões perfurados. Sua máquina foi usada no Censo Americano de 1890, reduzindo o tempo do processamento de dados, que na época era feito de modo manual e durava em média 7 anos para ser computados. Com a máquina de Hollerith, esse tempo caiu para apenas 2. A empresa que Herman Hollerith fundou, a Tablet Machine Company, mais tarde iria se tornar em 1924 a International Business Machines, ou IBM. Os computadores eletrônicos. Foi atribuído ao alemão Harald Zuss a construção do primeiro computador eletrônico, que executava cálculos e lia dados em fitas perfuradas. A máquina foi batizada de Z1. Dr. Zuser, contudo, não conseguiu levar seu projeto adiante, pelo fato do governo alemão não ter demonstrado interesse, uma vez que, aparentemente, os inventos do Dr. Zuser não atendiam às demandas de guerra nazistas, sempre objetivos e pensando em guerra. A Guerra dos Computadores. Foi o conflito bélico de 1939 que impulsionou grandemente os esforços para a construção de computadores eletrônicos, menos para o Dr. Zuss. Inicialmente, as máquinas seriam usadas na encriptação e decifração de mensagens secretas e no cálculo de trajetórias de projetos balísticos, tanto de alemães como dos aliados. Nos Estados Unidos, a Marinha Americana, em conjunto com a Universidade de Harvard, desenvolveu o computador Harvard Mark I, concebido pelo professor Robert Aiken com base no computador de Babbage. Essa gigantesca máquina permitiu a criação do primeiro centro de computação do mundo. Paralelamente, o exército americano começou a desenvolver um computador a válvula. O projeto foi chefiado pelos engenheiros Presper Etcher e Joe Murch. Nascia assim o Numeric Integrator and Calculator, o famoso ENIAC, o mesmo que fala em todo cursinho de informática. Ele era capaz de fazer 500 multiplicações por segundo, tendo sido projetado para calcular trajetórias balísticas. Contudo, o ENIAC só foi terminado em 1946, um ano após o término da guerra. Quem queria uma máquina gigante que calculava trajetória balística depois que a guerra acabou. Durante sua operação, o ENIAC enfrentou grandes dificuldades, como o elevado custo de manutenção, o elevado consumo de energia, ter um complexo sistema de refrigeração e das 18 mil válvulas, a grande parte queimava-se diariamente e era preciso uma numerosa equipe apenas para substituí-las. Ainda lembraremos da contribuição do britânico Alan Turing, mas pretendemos fazer uma publicação especial sobre a vida do matemático. Bom, na verdade é só uma desculpinha para mostrar o Benedict Cumberland de Doutor Estranho, né? É que o Cumberland fez um filme sobre o Alan Turing, sabe? Quase ganhou o Oscar. Os computadores pessoais e o nascimento da era da informação. Nos anos 70, computadores eram sinônimos de grandes mainframes, barulhentos em imensas salas refrigeradas, operados por técnicos atrefados com camisa branca, gravatas finas e óculos de aro preto. Parece esse que vos falo. Apenas grandes empresas e universidades e órgãos do governo tinham acesso. Mas em 1961 foi lançado o Keyback 1 com 266 bits de memória a um custo de $750. Contudo, não possuía CPU e foi projetado apenas para uso educativo, demonstrando como um grande computador funcionava. Nos finais dos anos 60, Ed Hobart e Forrest M. Miles III, junto com Sam Cloud e Robert Zeiler, fundaram o MITS, Microsystem Telemetry System. Em 1975, o MITS passa a vender o Altair 8800. Curiosidade: o Altair veio da filha de Ed Hobart, de 12 anos, Lauren. Ela sugeriu ao Altair que era o destino da Enterprise durante o episódio de Jornada nas Estrelas, que ela estava assistindo. O Altair é considerado a fagulha que disparou o moderno mundo dos computadores. Era vendido como um kit de montagem pela
aquela revista popular eletrônica, ao custo de $400. Se comunicava com seus usuários através de luzes em um painel. Não, você não podia jogar nada nele. Uma dessas unidades foi adquirida por um calouro de Harvard, um jovem de nome de Bill Gates, e seu colega programador Paul Allen. Os eventos que se seguiram não só mudariam a vida daqueles jovens, como também alteraria o destino da sociedade moderna nas próximas décadas. Se eles contassem com a eficiência do nosso correio, ainda estaríamos fazendo conta em abacus. Apple, Microsoft e um certo pinguim intrometido. Estamos nos anos 70, contracultura, movimento hippie, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, calças boca de sino, dance music. Neste cenário colorido de óculos extravagantes e cabelos Black Power, na cidade de Los Altos, na Califórnia, dois jovens, também barbudos, que usavam calça boca de sino, abandonaram a Universidade de Blacklear e fundaram a Apple Computer em uma garagem. O nome dos jovens era Steve Wozniak e Steve Jobs. Inicialmente, a pequena empresa vendeu 200 unidades do computador projetado por Wozniak, o Apple I. Algum tempo depois, Mick McCullough, na época vice-presidente de marketing da Intel, investe $250 mil na pequena empresa. Já em 1977, a Apple produziu seu primeiro computador em escala industrial, o Apple II, com vendas chegando a mais de $2,5 milhões naquele ano, fazendo a pequena oficina de garagem numa das maiores empresas da indústria de computadores pessoais. Com o nascimento do Apple, a IBM viu que poderia lucrar muito com o mercado de computadores pessoais. Em 1980, a gigante dos computadores decidiu produzir sua versão de computador pessoal. Nascia assim o IBM PC, com o preço girando em torno de $2.820, bem mais caro que seus concorrentes. As vendas foram um grande sucesso e, com a credibilidade da IBM, os PCs começaram a ganhar os escritórios e a entrar na rotina de grandes corporações. Contudo, a IBM não produzia o sistema operacional, entrando em cena uma jovem e pequena empresa, a Microsoft. Lembra do garoto de Harvard? Pois bem, o irônico era que na época Bill Gates não possuía nada, fechando com a IBM o que talvez tenha sido um dos maiores contratos da história do século XX. Isso acabaria tornando a Microsoft uma das maiores empresas do mundo, maior até mesmo que a IBM, e fez com que Bill Gates se tornasse o homem mais rico do mundo por décadas. Mas em 1980, a Microsoft não tinha nada. Bill Gates e Paul Allen foram atrás da Celter Computer, uma pequena empresa que desenvolvia um sistema operacional QDOS e que vendeu à Microsoft pela bagatela de $50 mil. Até hoje me pergunto, aonde anda o dono da Celter Computer, que fechou esse negócio? Com o sucesso da IBM, a Apple se sentiu ameaçada. Steve Jobs nutria certa rivalidade com a grande empresa. Era preciso criar o substituto do Apple II. Até aquele momento, os computadores funcionavam por meio de linhas de comando, precisando que o operador conhecesse a sintaxe correta. Qualquer letra ou espaço errado e o comando era inválido. É preciso levar o computador às pessoas comuns, dizia Steve Jobs, integrá-los ao dia a dia. Para isso, precisava-se criar um sistema operacional que fosse intuitivo. E quem tinha a resposta era a gigante do mundo das cópias, a Xerox. Qualquer universitário sabe quem é a Xerox. Que em seus laboratórios já haviam desenvolvido a interface gráfica há alguns anos, criando inclusive o periférico que viria a ser o símbolo do mundo da computação, o mouse, ou o popular ratinho. Contudo, a própria Xerox não achou viável utilizar sua criação. Coitados, perderam uma grande chance. Coitados. Ideia que Jobs não desprezou. E após uma visita detalhada de 3 dias nos laboratórios da Xerox, o cara ficou 3 dias fazendo espionagem industrial. Esse é Steve Jobs. Pois bem, após 3 dias, Steve Jobs tinha material para sua nova criação, o Lisa, um computador que acabou não fazendo tanto sucesso como seu sucessor. Um dos motivos talvez tenha sido o exorbitante preço de $10 mil. $10 mil nos anos 80, que hoje para um computador seria caro, nos anos 80, alto até mesmo para grandes empresas. Contudo, em 1984, Jobs viria a triunfar lançando o Macintosh, computador com mouse, ícones, pastas e demais elementos que conhecemos hoje. Nascia aí a era dos computadores pessoais. A partir de meados dos anos 80, o mundo da informática pessoal foi dominado exclusivamente pela disputa entre Apple e Microsoft, que, embora não produzissem seus equipamentos, acabaram definindo padrões em prol de seu sistema operacional. A Apple produzia seu software e seu hardware, tendo uma perfeita integração entre programa e computadores. No início dos anos 90, com o surgimento da internet, o mercado de computadores pessoal explodiu, tornando o domínio da empresa de Bill Gates ainda mais hegemônico. Na época, a Apple, que havia dispensado Jobs alguns anos antes, enfrentava uma enorme crise que quase acabou
acabou levando-a à falência, fato revertido nos anos 2000 com a volta de seu fundador, fazendo a empresa se tornar hoje uma das mais valiosas corporações do mundo contemporâneo. Mas, na distante Finlândia, no início dos anos 90, começaria uma revolução que abalaria a hegemonia dos gigantes do Vale do Silício. Um jovem programador do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia, Linus Torvalds, criou com a ajuda de alguns programadores o kernel, ou o núcleo, de um novo sistema operacional. Não, ele não criou outro. Utilizando a Unisat, uma espécie de sistema de lista de discussão existente desde os primórdios da internet. Com o sistema de colaboração, o sistema Linux se expandiu nos próximos anos e rapidamente se tornou, com suas múltiplas distribuições, o segundo maior sistema operacional mais usado no mundo. Com a filosofia de software livre, o Linux criou um ecossistema de aplicativos e sistemas independentes das grandes corporações. O mundo móvel. Foi com o advento dos smartphones que o mundo da computação pessoal entrou em uma nova fase. Agora, computadores e a internet passaram a ser onipresentes, e ninguém mais tira o olho do WhatsApp. Embora empresas como a Apple tenham liderado essa primeira onda de mobilidade com seus iPhones e iPads, foi a gigante de busca Google que acabou dominando o mercado com o seu sistema operacional Android, que hoje alimenta a maioria dos tablets e smartphones produzidos no mundo. Mas essa revolução merece um programa especial. Obrigado pela paciência e na nossa próxima aula iremos estudar sobre as bases teóricas, por favor não se assuste com o tema, da informática educacional. Até a próxima!